pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Antônio Fábio Silva Santos e hoje nós vamos falar sobre projetos de sistemas de drenagem agrícola em regime de escoamento variável. Bem, essa aula é uma aula de uma sequência de videoaulas que nós teremos sobre o dimensionamento de escoamento em regime variável. Vocês vão observar que existem versões diferentes de dimensionamento de projetos de drenagem agrícola em escoamento em regime variável. Bem, para fazer o dimensionamento de qualquer projeto de drenagem, ele se baseia basicamente em dois parâmetros: a profundidade de instalação dos drenos e o espaçamento entre drenos. A profundidade de espaçamento de drenos, ela é geralmente o parâmetro que a gente fixa, já que isso depende da profundidade em que a máquina vai conseguir fazer o recorte no terreno ou alcançar para fazer a instalação desse dreno ou abrir o dreno quando for um dreno aberto, né? Lembrando que os drenos eles podem ser tanto drenos fechados, que provavelmente serão tubos, né, enterrados a uma determinada profundidade, quanto pode ser canais. Independente dos dois, a máquina vai ter que conseguir abrir a uma determinada profundidade máxima. Se for o canal, a profundidade máxima do canal, e se for um dreno enterrado, a profundidade máxima que a máquina consegue depositar esse dreno, ou escavar a vala para que a gente possa depositar esse dreno. Essa profundidade mínima, essa profundidade, ela fica no mínimo, é interessante que ela fique no mínimo a 1,2 metros, 1,20 m de profundidade, né? E ela pode seguir até uma profundidade máxima que o equipamento consiga alcançar, certo? Agora, o outro parâmetro, que é o espaçamento entre drenos, qual a distância entre um dreno e outro, isso geralmente é o que a gente consegue dimensionar, tem mais liberdade de dimensionar no projeto de drenagem agrícola, né? No regime de escoamento variável, a gente utiliza equações para poder determinar esse espaçamento entre drenos, certo? Entre instalação entre drenos. Quando a gente vai trabalhar com regime variável, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: esse regime variável é o regime de nível do lençol freático variável. Então, na hora que a gente fala regime variável, a gente está falando que o nível do lençol freático ele não permanece constante, ele varia por algum motivo. Esse motivo, um deles é a ocorrência de chuva intensa. Então, ocorreu uma chuva intensa e aí teve uma elevação do lençol freático do nível que a gente considerava lá o nível base, que geralmente é o que a gente considera no nível dos drenos, e esse nível do lençol freático ele subiu até uma altura, que a gente está chamando aqui de H0, ou altura inicial, certo? Ou também uma irrigação, principalmente quando a gente pensa em irrigação em pivô central, que aplica uma lâmina um pouco maior, ou outros sistemas de irrigação, autopropelido, canhão, carretel enrolador, que a gente aplica uma lâmina de irrigação um pouco maior, o nível do lençol freático ele sobe rapidamente. Então, o que a gente deseja? Que esse lençol freático ocorra um rebaixamento para a remoção do excesso de água no solo para o bom desenvolvimento das culturas. Vocês vão ver que isso demanda um tempo, certo? Então, por isso que a gente tem aqui, uma altura no dia ou no momento, uma altura que a gente está chamando de H0, uma altura no dia ou no momento da irrigação, e uma altura depois de um determinado tempo. Então, para cada tempo, essa altura tem que estar a profundidade diferente. Então, imediatamente, no mesmo dia que ocorreu a chuva intensa ou irrigação, um dia depois, 2 dias depois, até 3 dias depois, geralmente é que a gente trabalha aí para poder esperar que o nível do lençol freático retorne ou abaixe a um valor pré-determinado, certo? Esses valores serão os tais dos critérios de drenagem. Mais para frente a gente vai entender isso melhor. Diversas equações foram desenvolvidas para poder determinar esse espaçamento entre drenos, né, para fazer o dimensionamento dos sistemas de drenagem. E entre as equações, as mais utilizadas a nível mundo e também não é diferente no Brasil, é a equação de Glover-Dunn. Essa equação ela parte do pressuposto que o lençol freático inicialmente está no nível dos drenos, ou no nível inicial ali, horizontal, certo? E aí, devido a uma chuva intensa ou uma irrigação, ocorre uma recarga instantânea do lençol freático, ou seja, ele sai ali do nível dos drenos e alcança uma altura máxima, né?
aqui em relação ao nível dos drenos. Então, esse lençol freático vai sair ali do nível do dreno e alcançar a altura máxima em função de uma precipitação intensa, seja ela por chuva ou seja ela por irrigação, beleza? Logo, imediatamente após o fim dessa chuva intensa ou dessa irrigação, a gente pressupõe também que começa a descida do lençol freático. O lençol freático já começa a diminuir, já começa a baixar, já começa a drenar, essa água já começa a ir para as camadas mais profundas do solo, logo após o fim da chuva da irrigação. E essa altura que vai estar descendo, esse nível lençol freático, depois que acabou a chuva intensa, a altura que ela vai alcançando, é o que a gente vai chamar de HT, ou altura estimada de projeto, em função do tempo, como eu falei, após o final da recarga, após a chuva intensa, de 1 a 3 dias. Vocês vão ver que o dia zero também é considerado, o dia zero é o dia que ocorre a precipitação, certo? A equação de Glover-Dunn é essa equação aqui, é uma equação muito simples, né? Então, ela estima que a altura do lençol freático num tempo t após o término da chuva ou da irrigação, em metros, ela vai ser em função da altura inicial do lençol freático ali logo após uma chuva intensa ou uma irrigação, certo? E do somatório desse trecho aqui da equação, certo? 1 sobre n, sendo que n é um fator que varia, que segue essa sequência aqui, 1, menos 3, 5, menos 7, 9, menos 11, e segue com os números ímpares sendo um positivo e um negativo. Então, 9, 11 é negativo, 12, 13 é positivo, 14, 15 é negativo e segue com os números ímpares. Então, isso tende ao infinito, tá? Vocês vão perceber que chega em um determinado ponto que esse valor de 1 sobre n, ele tende a zerar, a estabilizar. O resultado de 1 sobre n tende a estabilizar. Então, a gente para nesse valor. Geralmente, na minha experiência, no máximo que alcança até 15. Deixa eu ver, menos 15, 9, menos 11, 13, menos 15. Então, geralmente, na minha experiência, até menos 15 é o valor máximo que a gente alcança aí. Em algumas poucas raridades, né? A maioria acaba aqui em torno do 9 mesmo. E aí, número de Euler, 1 sobre n, número de Euler, elevado a menos esse número ao quadrado, esse número, né? O mesmo número que está aqui, vai estar aqui na equação, vezes alfa, que vai ser o fator de reação, ou seja, é como se fosse o fator de arranque para que essa água comece novamente a drenar. Então, a gente chama ele de fator de reação. É o tempo de reação que a água começa a drenar. E olha, a unidade é 1 sobre dia, ou dia elevado a menos 1, certo? Então, o tempo de reação é o inverso de um dia mesmo, beleza? E vezes t é o tempo em dias após o término da chuva ou da irrigação. Aqui está um esquema com as definições de cada um dos termos, né? Vou passar bem rápido aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a profundidade da camada impermeável, que é o PCI. Logo em seguida, a gente precisa saber qual é a profundidade dos drenos, né? E a diferença entre a profundidade da camada impermeável e a profundidade dos drenos, nós vamos ter a distância do fundo do dreno até a camada impermeável. É outra distância importante também. Outra distância importante que a gente vai precisar para os cálculos aqui é o extrato equivalente. Esse extrato equivalente é uma profundidade, ela é estimada, tá? Ela é calculada, não é um valor fixo, que é a profundidade que vai influenciar nessa convergência da água em direção aos drenos, né? Se ela é mais côncava ou mais linear. O D1, que vai ser a média das alturas inicial, logo imediatamente após a chuva intensa, e HT, que vai ser H1 não, desculpa, tá, gente? É HT aqui, ó, é H0 e HT. Sendo HT o tempo no tempo, né? Então, após um dia, após 2 dias, a altura que está após um dia, após 2 dias e após 3 dias, beleza? E PR é a profundidade do lençol freático imediatamente após a chuva ou a precipitação intensa. Então, tem uns parâmetros aqui que a gente consegue saber, por isso calcular. Por exemplo, a profundidade dos drenos menos a altura da lâmina após a H0, aqui, ó, a altura acima do dreno após uma chuva intensa, a gente vai ter a profundidade do lençol freático.
Como a gente faz geralmente é de cima para baixo, então a profundidade dos drenos menos a profundidade do nível do lençol freático vai ser igual a H0. Mais para frente a gente vai entrar nos cálculos e vai ver isso aí. E aqui o espaçamento entre drenos, né? A distância entre um dreno e outro. Geralmente a gente busca os valores maiores possíveis, 30, 40, 50 metros ou mais. Geralmente a gente procura valores maiores possíveis para diminuir os custos de implantação. Quanto menor esse espaçamento, mais drenos na área, maior o custo de implantação. Aqui é o fator de reação, não é isso? Fator de reação aqui da equação de Glover-Dunn, esse alfa aqui é o fator de reação, e ele é calculado em função da condutividade hidráulica do solo saturado em metros por dia, do D1 aqui, que é a média das alturas H0 e HT, né, a altura inicial e a altura esperada no tempo, do D, que é o extrato, espessura do extrato equivalente, né, essa parte aqui de baixo, ó, D1, D, então a média deles dois, a soma dos dois no caso, né, dividido pela porosidade drenável em decimal, atenção, geralmente esse valor de porosidade drenável ele vem no laudo em porcentagem, que a gente usa em decimal, e o espaçamento entre drenos elevado ao quadrado, né? Então a gente percebe que para esse alfa a gente já tem que estipular um valor de espaçamento entre drenos, beleza? Então aqui nessa equação a gente consegue calcular o π está tranquila, a condutividade hidráulica do solo e a porosidade drenável vem de laudos de análise laboratoriais, então valores vamos considerar que são dados. O D, que é a espessura do extrato equivalente, tem que ser calculado, é uma próxima equação que eu vou mostrar aqui na frente. E o D1, que é a média das alturas, a gente pode calcular também. O espaçamento entre drenos ele vai ser estipulado. Dessa vez eu acertei, hein, a palavra. Então, aqui mostrando que no caso da equação de Glover-Dunn, o resultado de alfa vezes t, esse trecho, alfa vezes t, for maior do que 0,2, a soma dos termos de n é desprezível. Esse menos 3, 5, menos 7, 9, conforme a gente disse num dos slides anteriores aí. E essa equação pode ser simplificada, ou seja, elimina esse trecho aqui da equação, quando o alfa vezes t for maior do que 0,2, que é a maioria dos casos, tá, pessoal? Claro que tem situações reais que não, e a gente precisa de utilizar a equação inteira fazendo um somatório de todo esse trecho aqui da equação. Mas a maioria dos casos, a gente simplifica a equação e pode fazer aqui, ó, 1,16 vezes H0, que é a altura, imediatamente, a altura máxima que o lençol freático vai alcançar imediatamente após a precipitação ou chuva intensa, vezes o número de Euler elevado a menos o alfa, né, que é o fator de reação, vezes o tempo em dias, o tempo de drenagem em dias. A elevação ou a variação do lençol freático, que a gente vai chamar aqui de ΔH, ele depende do volume de água que percolou devido à chuva ou irrigação, né? E da porosidade drenável do solo. Olha, novamente porosidade drenável entrando aqui, ó, em decimal também. Então aqui a variação do lençol freático, de quanto ele estava até onde ele alcançou para chegar aqui no H0, vai ser R, que é a lâmina de água percolada, dividido pela porosidade drenável do solo em decimal. A equação de Glover-Dunn ela é utilizada em dimensionamento de projetos de drenagem para remoção do excesso de água da chuva, né? Isso com o objetivo de melhorar a aeração durante o período chuvoso, e para isso tem que ver a viabilidade econômica disso, né? Projetos de drenagem geralmente são muito caros, e tem que ver que a gente ganha produtividade da cultura fazendo essa drenagem, né? Melhorando a aeração aí do solo e, consequentemente, melhorando as condições para o bom desenvolvimento da cultura, mas é um valor muito elevado fazer esse tipo de drenagem. E controle em áreas irrigadas, que é para controlar a profundidade do lençol freático também e evitar problemas de salinidade, ou seja, a principal aplicação do projeto de drenagem em regiões áridas e semiáridas é o controle da salinidade, enquanto nas regiões úmidas é a drenagem da precipitação ou chuva intensa. Vou dividir essa aula em vários fragmentos, esse é o final do primeiro fragmento, ou da primeira
parte, né, do primeiro episódio da temporada. E agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.